Agora sim, ao vivo para o mundo inteiro, Diário de Itumbiara, nós marcamos discutir essa temática hoje, né, do saneamento básico, processo aí de PPP no esgotamento sanitário de Itumbiara. Hoje nós tivemos a visita dos urbanitários, né, de Goiás. E o João Maria marcou, professor. Marcou 16 horas, mas aconteceu imprevisto, mas o diário nunca para. E o professor estava no caminho ainda. Vem cá, professor, vamos falar sobre o meio ambiente, essa importância do saneamento básico, e o professor já está aqui, o professor José Márcio Margonari. E eu vou, antes, introduzir o assunto, que nós vamos discutir. Nós estamos esperando também o representante do Partido dos Trabalhadores, o presidente. O professor também é vice-presidente, tem uma atuação lá em Goiânia, defensor do Meia Ponte, né? O professor fez um trabalho, já fez aqui no Paranaíba, e agora também está fazendo lá no Meia Ponte. Nós vamos Fizemos, né, falar. Nilson? Aqui no Paranaíba nós fizemos. É um grupo É, aí. Fez o cê- Rio Paranaíba, depois fez o Rio Santa Maria, conhece a bacia todinha, né, professor? Boa tarde, professor. Apresenta primeiro, depois eu vou fazer uma introdução sobre a nossa temática de hoje, que é PPP no saneamento em Goiás. Boa tarde, Nilson. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui pelo Diário de Itumbiara. Eu quero agradecer o honroso convite para nós podermos discutir aqui essa temática tão importante para toda a comunidade de Itumbiara, para todo o estado de Goiás, que é a questão do saneamento básico e também essa proposta, né, que chega para alterar todas essas relações, inclusive de governança, né, do processo de gestão do saneamento em Goiás. Então eu venho com muita alegria, fico feliz, porque como cidadão eu posso expressar minhas opiniões, mas também como professor, como alguém que acompanha e de alguma forma estive muito próximo, especialmente a você, Nilson, que foi gestor, né, da maior empresa de saneamento do estado, né, a Saneago, e nós então estamos aqui para essa contribuição e tenho certeza que é uma temática que vai chamar muita atenção de toda a população do estado de Goiás, em particular da nossa Itumbiara. Obrigado pelo convite. E eu já vou começando fazendo uma introdução, nós somos bem objetivos aqui no nosso programa. Isso é, né, professor, para depois ninguém alertar, quando o esgotamento sanitário lá na tarifa vier 100%, por exemplo, hoje só paga R$ 20, vir 100, depois se for uma empresa privada que vai aumentar as tarifas, e o município não vai ter nenhum controle sobre isso, aí ninguém pode alegar, olha, a gente não sabia disso. Pelo menos o Diário de Itumbiara, né? Se não foi lá na Câmara Municipal, se o Executivo, se os nossos deputados não discutiram, aqui nós vamos discutir. E sem paixão, né? Uma discussão técnica. Eu até convidei o João Maria, do sindicato, ele defende um lado, defende a empresa goiana. E aqui nós vamos defender a questão do meio ambiente, essa questão da concessão, porque o professor também viveu historicamente os diversos momentos. O primeiro contrato, quando venceu, né, Saniago, prefeitura, em 2002, o professor estava lá, né? Depois, quando se renovou esse 2005, ele conhece toda a história aí de 56 anos da Saniago aqui em Tumbiara e que universalizou. Depois o professor vai explicar isso, a importância da universalização. E aí já fica o primeiro questionamento: se nós universalizamos, ou seja, chega para todo mundo, água tratada, chega para todo mundo, ali a coleta do esgoto, esgoto tratado, por que passar por uma empresa privada? Vamos fazer uma introdução primeiro, professor? Vamos aqui. O que está acontecendo em Goiás? E que vai afetar diretamente aí você, que é de Tumbiara, vai afetar mais diretamente, principalmente seu bolso. Vamos lá, professor. Eu vou pôr um lembrete aqui para mim situar hoje nosso convidado, né? Vamos tratar aí desse projeto, um leilão do serviço de saneamento e esgoto sanitário, e que Tumbiara está no meio. Esse é o tema nosso hoje. Professor José Márcio Margonari, nosso convidado. Convidamos também o João Maria, de última hora não pôde, né? Está viajando Goiás inteiro aí para. Ele é contra, né? Vamos então discutir concessão ou privatização, né? E qual que é o impacto disso? Eu vou começar com um ponto aqui, professor. Tem dependência, questão de água,
quando fez o marco legal de saneamento, a última versão, lei 14.6, uma lei federal, né? E toda essa discussão hoje baseia-se nessa lei, né? Vai lá buscar nela. Vamos ver aqui, água não é mercadoria, né, professor? A água é um bem, é um direito universal. Eu já gostaria que o senhor começar bem por isso. Água não é mercadoria, de sair vendendo aí. Essa aqui né, que vende. Mas essa que chega tratada e chega em cada casa, essa aqui é R$ 3, e a que chega é R$ 5 o metro cúbico. Explica isso como ambientalista, o senhor que conhece bem Bacia do Meia Ponte, aqui, Bacia do Paranaíba, como a água, todo o processo, dessa importância da água. Porque está, e a gente às vezes fala, a gente vai explicar isso, concessão, privatização, ou seja, passando por uma empresa privada visa lucro. E o senhor sabe a importância. Começa explicando que água não é mercadoria, para a gente explicar para os nossos internautas, professor. Então, Nilson, você abre tocando num ponto central, né? É a questão da água vista como um recurso hídrico que ele agrega valor do ponto de vista da distribuição dessa água, que envolve captação, tratamento, distribuição e consumo à população. E é importante nós aqui colocarmos para a população que essa água ela é um bem de interesse difuso, ou seja, a água que Deus colocou para nós aqui no planeta Terra e que nós sabemos que cerca de 2/3, né, do nosso planeta é coberto de água. E só que é importante também nós dizermos aqui que apenas 2% desse universo de 100%, né, de água existente é uma água própria para o consumo humano. Isso toca quem mora aqui em Tubiara, né, e vê um rio Paranaíba tão grande, fala, não, tá sobrando. E tem outros aspectos também. A água que coleta lá no rio Paranaíba perde quase 40% aqui até chegar na torneira. O senhor está explicando que é um bem. Às vezes aqui tem fartura, mas já ali na frente já falta, né? Porque é pouquinho água disponível para a humanidade, né? E ninguém vive sem água, né, professor? Exatamente. Nós, seres vivos, né, e os humanos se colocam aí na primeira necessidade, até porque é importante as pessoas saberem que nós, enquanto organismo humano, nós podemos ficar sem alimento, proteínas, sais minerais, vitaminas, etc., até 60 dias sem alimento. Mas sem água é apenas 3 dias. Então, o nosso organismo, como ele é formado também por 2/3 de água, ele não sobrevive mais do que 3 dias sem água. Então, veja, nós estamos falando de algo fundamental para a vida, né? Água é vida. E você tocou num outro ponto aqui, Nilson, que é a questão da disponibilidade da água. Você falou do belo e nosso aqui admirável Paranaíba, passando aqui em frente à cidade de Itumbiara. A gente vê assim um rio caudaloso, um rio de grande porte, e a gente começa a pensar que não, isso tem em todo lugar. E não tem. A verdade é que a água ela é mal distribuída do ponto de vista da localização no planeta. Tanto que nós temos regiões de milhões de quilômetros quadrados de deserto, ou seja, não tem água de superfície. E aqui no Brasil, vamos trazer para a nossa realidade. No Brasil, nós sabemos que a região Nordeste, trabalhei lá por 7 anos, eu sei bem a carência de água e a importância da transposição do São Francisco para atender regiões áridas, regiões que não têm água e que a água agora está chegando. E aí o senhor toca no outro importante que eu vou pegar o gancho aqui para tocar para frente. Nesses lugares, nessas grandes obras, a empresa privada não vai investir porque é muito caro. Depois ele não vai ter lucro. A pessoa transpor um rio para levar água onde não. E aí, só o Estado, né? E o Estado brasileiro fez isso. Então, só para dar essa introdução, professor, eu já entro
segunda, logo para explicar por que que é importante o Estado ter o controle da água e não passar para alguém sair vendendo aí como mercadoria, que não é mercadoria, né? Exatamente. Então, nós já vimos que é mal distribuída a questão da disponibilidade Até em dessa água. Goiás aqui, né? Tem região E trazendo para em Goiás. Porto Brasília já não Você tem com viu ali, facilidade. Nilson? Nordeste. Quando você foi o gestor maior da empresa de saneamento de Goiás, a Saneago, você lembra muito bem. Em Goiás tem algumas grandes cidades que têm uma carência muito grande de água. A gente tinha água em Goiânia, mas não tinha em Aparecida. E às vezes não tinha em Anápolis suficiente. Até né? hoje, né? Até hoje. Anápolis. Às vezes precisa buscar mais longe. O Piancó lá, às vezes já não é suficiente. É Aqui insuficiente mesmo o Piancó. em Itumbiara, né, professor? Nós temos, às vezes o pessoal pensa que é fácil água, tem o rio. Mas se for precisar se precisasse cavar um poço, não acha água No lençol freático, né? Vamos pro segundo ponto, até isso aqui é só para introduzir a discussão de PPP no saneamento em Goiás, que vai ter leilão do esgoto dia 25 de março. Segundo ponto, quem é dono do serviço pela Constituição é o município. O município, algum serviço, é o município que é responsável. E água e esgoto era responsável. Itumbiara, como poder concedente, perdeu esse poder. Olha só o que aconteceu, olha lá. Que gravidade isso, hein? E não está sendo discutido. A Câmara, por exemplo, está discutindo ali uma gratificação de R$ 4.800. Não está discutindo essa questão da água. De interesse do povo, né? Que vai afetar todo mundo. Não está discutindo esse poder que Itumbiara perdeu. Olha o que aconteceu. Então, década de 70, o governo Ataíde concede para a Saneago, e é uma empresa que realmente é capacitada. Por 30 anos, avançou, né, com água e esgoto. 2002, o professor estava lá no governo Luiz Moura, ele brigou, ele amigo do governador Marconi, mas pelo serviço de água e esgoto, ele brigou com o governador. Não, primeiro é o interesse de Itumbiara. Aqui eu quero o melhor para Itumbiara. Então não me interessa. Eu sou amigo governador, mas na hora de mexer aqui com a água e esgoto, aí, 2005, a gente estava lá também, né, professor? Zé Gomes da Rocha assinou um novo contrato aí por 20 anos, venceu em 2022 e que avançou, Itumbiara avançou, né? E aí sobre essa importância da universalização. Toda a água tratada que volta para os rios, para os córregos, o esgoto volta, mas a água que é captada no Santa Maria, que é a nossa fonte aqui, principal, né, professor? Tratada e chega na casa de cada um. E o esgoto que também coleta na casa de cada um. E houve um tempo que tinha muitas fossas, né? Isso é sinônimo de doença, né? A falta da água tratada também é sinônimo de doença. Então, são serviços de muita importância, né, professor? E o senhor pôde conviver. Olha só, nós universalizamos serviço de água e esgoto. Explica essa importância, professor, de ter universalizado esse serviço. Olha, Nilson e os amigos que nos acompanham aqui no Diário de Itumbiara. Eu fico assim, como cidadão, e aí não é uma questão de ser a favor ou ser contra. O que nós precisamos entender é que a questão da água, e você bem disse que o município, constitucionalmente, tem a atribuição e a competência dessa gestão e até, às vezes, fazer a concessão para alguém que tem o conhecimento, a expertise. Como fez com a Saneago. Que é o caso da Saneago, e que nós temos aqui que fazer uma defesa do trabalho que a Saneago realiza, não só em Itumbiara, mas no estado de Goiás. A Saneago é uma empresa qualificada, uma empresa que tem a condição de fazer um excepcional trabalho. É evidente que ainda tem muito a ser corrigido, isso é normal, principalmente porque se trata de uma empresa de economia mista, então a gente sabe como que ocorre essa questão da governança. Porém, é importante o cidadão entender que a cidade de Itumbiara e os municípios do estado de Goiás está perdendo uma coisa que eu chamo de soberania da gestão. Soberania da gestão.
Poder Veja, comandar aquele serviço ali, né? poder decidir sobre, inclusive receber benefícios adicionais no momento, especialmente das concessões. Que isso era muito Que, segundo uns praticado. cálculos aí, alguém avaliou que Itumbiara começou a avaliar isso aí, foi impedida pelo Tribunal de Contas, que essa concessão poderia valer 200 milhões de reais. Então, é muito dinheiro. Nós estamos falando aí de praticamente um terço, né, do nosso orçamento anual. É isso, né, Nilson? Você que é Exatamente. Já está tributarista. chegando a e- 750 Pois é, milhões a arrecadação mais de um Itumbiara. terço, né, do que Itumbiara arrecada em um ano no seu PIB municipal. Muito bem, mas voltando à questão que eu estava colocando, da soberania. Itumbiara e os municípios de Goiás estão perdendo essa soberania e, ao mesmo tempo, está sendo levado a um modelo de gestão que nós sabemos perfeitamente que quando você privatiza, você piora o sistema. Talvez eu esteja até antecipando um pouco uma opinião, porém, uma coisa está aí Está acontecendo no integrada à mundo. outra. Alguns que privatizaram estão estatizando. E eu vou aproveitar de novo, professor, porque o que ocorreu nesse TERI? Venceu o contrato da concessão em 2022. E o município de Itumbiara dormiu. Vereadores, deputado, governo municipal, venceu e ninguém falou nada. Veio 2023 e foi aprovada uma lei com base no marco de saneamento, regionalizando, perdendo esse poder o município. Ele passou por uma regional e tem um colegiado e Itumbiara não manda nada mais. Já tinha vencido o contrato, regionalizou com a lei, e o município não manifestou, deixou correr. E aí perdeu praticamente esse poder concedente. Tanto é quem está fazendo uma licitação de PPP é o Estado. Itumbiara pertence a uma regional. E olha aí, professor, Itumbiara, essa PPP seria para universalizar esgoto até 2033. Só que, professor, o senhor estava lá na área do meio ambiente, Itumbiara já foi universalizado já faz mais de 10 anos com os investimentos. Por que Itumbiara entra nessa licitação se a meta era universalizar? Itumbiara já está universalizado. E como que deixou acontecer isso de perder totalmente? É um modelo, né? E esse modelo levou o quê? A essa licitação de está indo agora o esgotamento sanitário e já tem estudos para ir também a água. Então nós entramos aqui nessa segunda. E outra coisa muito importante, né, professor? Além da execução, do poder concedente que o município perdeu, nós vamos ser regulados, professor, por Rio Verde, Agência de Regulação de Rio Verde. E os vereadores aprovaram isso. Acho que ninguém discutiu isso. Que venceu o contrato, que perdeu o poder concedente, que vai privatizar ou não. Isso a gente entra em... Como que a gente pode explicar isso, professor? O município deixar correr tudo isso? Olha, eu fico sim também com a mesma interrogação que você coloca. Eu só acho que essa questão, no caso do legislativo, que seria a casa para se fazer as audiências públicas, fazer os debates, né, aprofundar. E aí o vereador chegar à sua conclusão para votar, que seja votando a favor ou contra, mas que pelo menos ele saiba o que ele está Que ele votando. está como representante da população para fazer isso. Exatamente. Ele tem esse poder outorgado pelo povo através do voto. Então ele foi eleito. E o que a gente viu foi uma omissão, foi uma ausência, e aí eu não sei se foi por conveniência ou se foi por algo assim, tipo, não, nós somos aliados do governo, então nós não podemos contrariar o governo. O que não é prioridade isso, vamos ver. Isso aí eu não interesso por esse tema. Deixa lá, deixa E correr. algo tão grave. E aí você falando, Nilson, nós tivemos aí 3 prefeitos que eu posso citar que tiveram aquela condição de posicionar em defesa do município de uma forma Taíde, muito... Luiz Moura e o Zé Gomes. Exatamente. Exatamente. Então, eles posicionaram de forma contrária e
e não deixaram que outros interesses levassem o benefício de Itumbiara. E estavam favoráveis ao governo na época. Ataíde Arena, governador, mas ele Ele firmou também. por Itumbiara. Luiz Moura era junto com o PSDB, Marconi na época, né? Não, eu vou brigar pelo serviço. E o Zé Gomes também, amigo, não. Vamos ver aqui o que é melhor para Itumbiara. Podemos até renovar a concessão. Mas aí vai pagar só 20% do esgoto, vai ter que universalizar aí em 10 anos. O que eles estão querendo em 2033 já conseguiu. Vai ter que investir aí 100 milhões, investiu, e aí fez tudo. Ô Nilson, eu queria aí abrir um parênteses no que você acaba de falar, que o Zé Gomes não entrou na justiça, mas a questão é que o Zé Gomes ele era tão diferenciado que ele conseguiu fazer uma articulação que foi além da questão de entrar com ação judicial contra o Estado. Ele fez uma negociação tão qualificada e competente que beneficiou a cidade e não precisou entrar. E com um detalhe, teve uma celeridade muito grande, porque o resultado ele foi negociado, foi definido e a cidade continuou tendo os benefícios anteriores e ainda ampliou. Que inclusive nessa negociação, você sabe muito bem, você participou diretamente, você lembra que o governo municipal, representado pelo Zé Gomes, assegurou à cidade de Itumbiara a universalização, que com certeza é a maior obra social, ambiental e em outros aspectos da cidade de Itumbiara. Simples, né, professor? Isso. Água tratada. Antigamente a gente tinha muito problema. Criança com diarreia, criança morria com diarreia. Por causa da água. Doenças de origem hídrica, né? Esgoto provoca várias doenças. E nós conseguimos ficar. E foi além, né, professor? O governo municipal ainda conseguiu um espaço para comandar o saneamento de Goiás por mais de 10 anos. Exato. Então, tudo isso mostra o quê? A necessidade de gestores que façam um trabalho bastante qualificado a respeito. É preciso que tenha pessoas que conheçam da área. E os vereadores participaram bem do processo, porque eu me lembro bem, essa emenda para pagar só 20% do esgotamento até que estivesse tudo o esgoto tratado foi o ex-prefeito Cairo Batista, que era vereador. Ele Isso. Emenda, tá lá. E o Cairo, de um vereador. E o Cairo carrega essa marca assim com muito orgulho, né? A gente conversa com o Cairo sobre a questão do saneamento básico em Itumbiara e ele sempre lembra essa conquista e lembra que ele foi o autor da iniciativa. Então, da propositura. E que tá se perdendo, né, Cairo? Ó, mais uns dias aí, se privatizar, já pagar 100%. Vai ficar para a história, mas no passado, né? Vai virar passado. Então, tudo isso é muito importante a gente estar aqui. Nós estamos falando de algumas coisas passadas, porém, nós viemos aqui muito mais para discutir a questão do futuro do saneamento para o município de Itumbiara e também para Goiás. Vamos explicar isso, então? Esse é um processo de desestatização. Vou explicando. Ninguém quer, empresa não quer ir lá para uma cidade pequena onde não dá lucro. Quem faz é o Estado, que vai lá, investe. E Goiás avançou muito. Na água já está praticamente universalidade. E no esgoto avançou muito. Foram mais de 100 estações de tratamento. Itumbiara aqui é um exemplo. Mais de 100 cidades, né? Então, o Estado participou muito bem. Agora quer desestatizar. E aí, muitos falam que é uma privatização. E o João Maria, que era o nosso convidado, a cadeira dele vazia, teve compromisso. Eles estão falando que é privatização. O que é privatização? Vender a empresa estatal. Aí o governo vai defender. Não é venda, não. Não estou vendendo a empresa, não. Está vendendo? Então é uma concessão. Concessão transfere o serviço. Como transferiu a Ataíde, né, para Santiago. Depois, houve, quando venceu no governo Luiz Moura, houve essas discussões. E em 2005, concedeu para Santiago. E quem concedeu? O município, que tinha o poder. Os vereadores votaram em nome do povo. Correu tudo bem. E o que aconteceu agora? Nós falamos, né? Essa lei federal
E aí veio uma lei estadual que regionalizou e Itumbiara praticamente perdeu o poder concedente. Tanto é que quem está decidindo lá é o pessoal de Goiânia. Quem desenhou tudo isso, esse modelo, né? Aí eles falam, não, é concessão porque eu não estou vendendo a empresa. Tem uma concessão comum, esse tipo que era antes. Passou para Saneago, 30 anos, depois passou 20, terminou, volta. E aí teria que ter voltado em 2022. Alguém dormiu, não sei o que aconteceu. Essa era uma comum, que era normal. E podia chegar agora e renovar, só que agora precisa de licitação. E aí que eles estimam que esse valor é de 200 milhões. Itumbiara ficou sem. Itumbiara universalizou. E aí, Itumbiara precisa de parceria público-privada em que a empresa, né, vai cobrar, vai pegar o serviço, vai chegar aqui, não, agora sou eu quem ganhar lá. Eu que vou mandar aqui, eu que vou cobrar a tarifa. Saneago fica ali só olhando. Uma marca de representação do governo, né? Porém, eu falo, não é privatização, porque daqui 20 anos eu vou devolver. Como vai devolver? Porque nesse modelo que foi desenhado, ele praticamente assume tudo. E depois, para devolver isso, tem a garantia. Por isso que fica essa discussão, privatização, concessão. Mas é uma concessão. Tem que haver indenização dos investimentos que foram feitos. Não volta nunca mais. Nós conhecemos esse filme, né? Então, por isso que se fala que é praticamente uma privatização. E aí, né? E o Estado ainda vai, se der prejuízo lá para a empresa, o Estado vai cobrir. Ele não tem prejuízo, né? Não tem risco, então esse é o modelo, né? Concessão venceu em 2022, fez Itumbiara dormiu, aí fez a regionalização. Itumbiara faz parte da regionalização e a micro-região centro é quem cuida. Lá tem um colegiado. O pessoal veio de fora aí, né? Faz parte desse colegiado, alguns prefeitos. Esse é o desenho. Então, Itumbiara, aí tem aqui 3 micro-regiões, né? Uma oeste, Itumbiara está no centro. Coincidente com o Meia Ponte, né? Tá vendo? E tem a leste. Então está aqui. E tem 246 municípios em Goiás. E é interessante, né? E outros 23 não estão. A própria cidade Catalão, né, que é do secretário hoje da infraestrutura de Goiás, a de Belias não está, né? Ele tomou a concessão para ele. Como Caldas Novas, Mineiros, 23 cidades. Itumbiara dormiu, perdeu, tá aí. Vamos ver como é que vai reagir. E se vai aceitar tudo isso. Se vai realmente fazer a PPP. Só nós estamos discutindo aqui, né, professor? O sindicato foi hoje para a rua, lá na praça, e nós estivemos lá, inclusive, procurando dialogar com as pessoas que estavam ali na área central da cidade, né, ali na Praça da República, levando um debate importante. Abrimos lá a votação de um plebiscito, porque o STUEG, né, o sindicato dos urbanitários, né? E defende ali a antiga CELG, hoje Equatorial, né? Os funcionários dessas empresas, né? Concessionário, Saneago. Então, através do plebiscito, vai se tentar uma forma de barrar esse tipo de licitação. Não a licitação, que já está marcado para o dia 25, mas de repente consegue alterar algum processo que pelo menos consiga reduzir. Mas pode também conseguir, às vezes, o cancelamento, né, ou no mínimo o adiamento, né, desse processo. Então, isso juridicamente, o sindicato vai buscar a forma de, às vezes, evitar esse mal maior. É um caso, né? Por quê? Não. Dividiu nas micro-regiões e vai fazer porque tem que universalizar até 2033. Mas por que Itumbiara entra se está já universalizado? Como é que explica isso, professor? Vamos chegar aqui, o Daniel, aqui, o diário é aberto, né? O presidente esteve lá trabalhando, né, nesse plebiscito, ouvindo a população, e vai ter novidades sobre isso. Nós estamos discutindo. Mas explica, professor, como explicar isso para a população? Olha, os serviços já estão universalizados, paga só 20% do esgoto. Qual que é o interesse de Itumbiara em participar dessa licitação? Bom, o interesse é, primeiro, nenhum, né, do ponto de vista de benefício.
nós só vamos ter prejuízos. E eu já vou dizer aqui a cereja do bolo, qual que é o ponto central que Itumbiara está entrando nessa licitação ou nessa divisão de governança em 3 áreas geográficas do estado. A Itumbiara está entrando porque, primeiro, que não vai onerar nada esse conglomerado de empresas que vai adquirir esse processo licitatório. Ele entra com receitas. Né? Entra com receitas. Então, quando praticamente não tem investimento nenhum para fazer aí nos próximos, exatamente, até 2033. Itumbiara é o primo rico nessa história, porque já está universalizado água, esgoto. Nós temos alguns desafios na área de drenagem urbana, mas esse processo ele vem sendo feito muito mais pelo município. Algumas mitigações. E o município também perdeu, com essa micro-regionalização, o controle também do lixo. Ainda tem essa, né? Porque saneamento básico engloba também, né, os resíduos sólidos. Mas Itumbiara vai beneficiar de forma significativa a questão financeira, dos recursos, da arrecadação. A licitação da PPP, olha aqui, ó, o município aqui não precisa fazer nada, só vai entrar com só receita. a manutenção. Hoje, né? só paga 20% de esgoto e agora vai pagar 100%, então vai aumentar ainda mais a Mas receita. aí, Nilson, a cereja do bolo, viu, Daniel, é a questão que eu vejo exatamente a lei proposta pelo ex-vereador Cairo Batista, que fez com que Itumbiara, ao invés de pagar 100% do esgotamento sanitário baseado na água, no consumo da água, Itumbiara passou a pagar apenas 20%. E isso vem lá da época do governo Zé Gomes, primeiro governo do Zé Gomes, né? Agora, a Saneago tentou por várias vezes derrubar essa lei, tentou de alguma forma. Porém, agora, a cidade de Itumbiara não vai ter para onde fugir. Feita a licitação, implantado esse sistema que estão chamando de PPP, implantado, implantou hoje, no mês seguinte, a conta vai chegar de 100%, não será mais 20%. E aí, vocês, cidadão itumbiarense, nós estamos aqui falando para o Estado, para o Brasil, para o mundo. Porém, a questão essa é específica de Itumbiara. Itumbiara hoje, nós como consumidores de água, de saneamento, nós pagamos apenas 20%. Vamos até explicar. Você pega a conta, olha só a conta aí. Aí você chega lá, vamos pôr um metro cúbico, vamos pôr 10 metros cúbicos, R$100 de água. Você paga R$100 de água, tem ali um custo mínimo fixo, e você paga só R$20 de esgoto. Mudou isso aqui, você vai pagar 100 de água e praticamente 100 de esgoto. Exatamente. Sua conta que é 120 isso. Vai para quase R$200. Primeira coisa. Segunda, não acrescenta um centavo no investimento aqui do Itumbiara, porque já está universalizado. Perde todo, o Itumbiara não tem poder nenhum. Não consegue tampar um buraco hoje, porque não consegue acionar a Saneago. Não consegue tampar nem o buraco que a Saneago faz. Nós perdemos o poder político dentro da empresa, dentro da Saneago. Nós perdemos o poder de negociação quando o município deixa de ser o poder concedente da concessão, da gestão desse sistema aqui na cidade. E agora nós estamos perdendo um desconto, que é o desconto de 80%. Então, veja, Itumbiara vem perdendo, e o que nos estranha é que nossos representantes, nossos gestores, eles ficam num silêncio que parece que dá até calo no ouvido de tanto silêncio na língua. Como pode? E a gente, quando fala aqui, né, poderes executivo, legislativo, sociedade, vamos jogar o Daniel aqui nessa questão da população. Pode chegar mais perto? Eu posso ligar o outro aí, Daniel? Vamos ligar. Liga o outro aí que
eu acho que a gente vai chegar com mais qualidade. Aqui tem muitas opções, viu? Dá para fazer um debate. E é interessante isso, né, professor? Porque é o que nós estamos falando. Itumbiara vive um momento, nós estamos falando de meio ambiente, água, saneamento, de total silêncio, de falta de participação popular. E o Daniel vai falar dessa participação popular hoje. Ele teve também num fórum de cultura e a gente discutiu isso, porque o professor já participou muito de conselhos municipais. A população está sem voz, porque o legislativo não está discutindo. Os conselhos, cadê o Conselho do Meio Ambiente, Conselho de Educação, Conselho de Saúde? E eu vi isso lá na cultura, um primeiro movimento. Parece que alguém está se movimentando. A cultura, olha, não vamos aceitar um conselho municipal que seja só para aprovar. E a gente vê que é tão estranho, né? Os secretários titulares da área comandam os conselhos. E aí, que controle social tem se o comandante do conselho é executivo? Se eles escolhem ali, e eu vejo isso na cultura, no esporte, não é o representante de toda a sociedade. Parece que o pessoal tem medo. Direciona, né? Há um direcionamento disso, claro. Então, o Daniel, que ele tem muito essa participação popular, e também interessante na apresentação dizer que ele está envolvido bem nos projetos relacionados a saneamento básico no lixo, e a cooperativa está perdendo espaço, vai licitar, e é para uma empresa privada. Nós estamos discutindo isso aqui, né? Passar a água e o esgoto, porque está passando o esgoto agora e a água vem em seguida. Já tá? O lixo também, Itumbiara perdeu esse poder, micro-regionalizou também. A cooperativa perdeu, participou e nós temos pouca, eu não sei essa iniciativa, né, da cooperativa dos catadores, resíduo, né, reciclagem. O Daniel, que participa, né, lá diretamente com o pessoal dos resíduos sólidos, participou lá da cultura, tem participado de conselho, professor também. Vamos participar, vamos comentar agora essa participação popular. Seria um movimento, o pessoal está acordando, como na cultura lá? O que aconteceu que está todo mundo calado e quieto? Comenta aí, Daniel, tanto na área de reciclagem, meio ambiente, resíduo, área de cultura, essa participação popular. Hoje, o Daniel que esteve, né, na praça pública, nessa discussão aqui da PPP no esgotamento sanitário. Vamos entrar agora nessa participação popular, né, professor? Isso. Penso do candidato a deputado federal. Porque com esperança, vamos aqui a área, essa área que nós estamos tendo, deixa eu ver seu microfone, se tá aceso aí, tá? Vamos ver se está saindo aqui. Adilson, eu só vou ter o retorno aqui, porque, né? E então, nós estamos fazendo esse debate, a participação popular, e aí ele está nesse debate estadual sobre a privatização da água, então, posso participar nessa, participar, Nilson. Não é um debate, a participação. Pode pegar outro, viu, Daniel? Que eu acho que nós estamos com uma qualidade muito boa. Vamos ver esse aí. A participação popular, ela é muito importante, ela é necessária. E quando o João fez contato conosco, com o Partido dos Trabalhadores aqui ontem, foi para ajudar nessa movimentação. Essas provocações à comunidade, ela é necessária. O Nilson disse bem. Está muito quieto, muito calado, e a gente precisa, nós que somos dirigentes, precisamos provocar. Embora essa pauta, né, Zé, não é uma pauta que ela é suprapartidária, ela não é só do Partido dos Trabalhadores, ela é do PL, ela é de todos os partidos, porque quando fala em aumentar o preço da água, todo mundo sofre, independente do partido que a gente está militando, né? Então, hoje foi um momento muito importante, porque, como disse bem, eu cheguei aqui agora, ouvindo aqui o professor, é um momento em que Itumbiara, sem dúvida nenhuma, vai ser a mais prejudicada, né? Porque as outras cidades já pagam aí
a maioria delas, né? Eu acho que todas, menos Itumbiara. Só Itumbiara que ficou em 20%, porque quando assinou, os vereadores aprovaram a lei, assinou o contrato e pôs no contrato lá. Enquanto tiver uma gota de esgoto, que às vezes caía algum córrego aí, não pode cobrar 100%. E a Saneago até tentou em 2017, o próprio Ministério Público, não, ainda tem uma gota, então não pode. Então até hoje, pagando só 20%. Exatamente. E a gente precisa estimular a população a compreender esse cenário, porque se não tiver luta popular, não tiver participação popular, e o plebiscito, que foi está sendo aí, o Stiweg está fazendo esse movimento no estado inteiro, buscando assinaturas, conversando com a comunidade, porque a gente viu o Caiado, Nilson, recuando na taxa do agro agora. Por que ele recuou na taxa do agro? Porque o agro tem mais poder, né? E também, agora a população também se unir. o agro tem poder e eles pressionam da forma deles. Agora, qual que é a nossa forma de provocar e de promover esses recuos, né, que é tão necessário? Através da luta, do movimento e de ações como essa que foi realizada hoje aqui na cidade de Itumbiara. Então, não tenho dúvidas que hoje é um momento histórico para nós, a gente precisa provocar isso. O Nilson citou aqui outras movimentações através do Conselho de Cultura, através do fórum, do primeiro fórum de cultura que foi realizado na outra semana, e também é mais uma manifestação da sociedade civil, né, das pessoas que precisam se organizar para poder ocupar espaço, né? Então, sobre a cultura, a gente sabe que precisa fazer o debate sério aqui na cidade. O governo federal tem colocado ações interessantes para promover a cultura nos municípios. Isso não pode ser uma decisão de gabinete. As decisões sobre recursos, sobre verbas do governo federal, do governo municipal, do governo estadual, não pode ser tomadas simplesmente por um gabinete ou então por um presidente de um conselho que, na verdade, é o secretário da pasta. O controle teria que ser social em cima do executivo, mas aí o executivo comanda o controle. Que controle social nós temos? E aí, Daniel, é um desafio, né? Nós estamos falando aqui justamente isso. Olha, você passar um serviço que, no caso da Saneago, faz muito bem, água e esgoto, né? Fez muito bem nesses 56 anos, tanto é que universalizou em Itumbiara. Nós precisamos avançar na questão do lixo, que também é saneamento e que também fez a micro-região, que está passando para a iniciativa privada o esgotamento, em seguida ao estudo para a água, e aqui nós vivemos essa condição também na questão do lixo, que também é saneamento, e que nós não avançamos em ter um aterro sanitário. Aí entra na participação dos dois. Resíduos, né? Não construímos um aterro e nós preferimos pagar mais caro. E para ter uma ideia, né, professor? Vamos só exemplificar. Por não construir um aterro, Itumbiara gastava R$100 mil com aterro para levar o lixo para lá e guardar lá. Venceu o prazo, não construiu, passou a pagar 1 milhão por mês. Você saiu de 1 milhão para 10 milhões, pagando 10 mil vezes. E vai licitar de novo para iniciativa privada, inclusive a questão da reciclagem ficando fora da cooperativa. Por que essa preferência pelo privado? Por que o Estado não tem capacidade, o Estado não quer? É isso? Mas se a Saneago provou que dá conta de fazer, se fez a universalização, qual que é a razão disso? Entrando no caso da água, esgoto e também no caso do lixo, e que envolve a gente aqui em Itumbiara, e que nós vamos pagar mais caro. Inclusive, vamos pagar taxa de lixo também. Esgoto mais caro e taxa de lixo. Dentro dessa linha que você colocou, Nilson, do controle social, e que o Daniel exemplificou aqui, a questão da cultura e que também alcança outros setores, né? Eu já participei do Conselho de Saúde, Conselho de Meio Ambiente, Conselho da Educação, inclusive fui fundador do Conselho da Educação, e eu quero trazer um exemplo bem pessoal em relação ao controle social e que a gente precisa respeitar, defender, mas também dar o exemplo. Dia 1º de janeiro de 2017,
eu assumi a presidência da Agência Municipal de Meio Ambiente de Itumbiara. E no dia 2 de janeiro, eu renunciei à presidência do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Itumbiara. Eu havia sido eleito em novembro de 2016 por um período de 3 anos. E eu renunciei ao mandato para o qual eu fui eleito de presidente do Conselho do Meio Ambiente de Itumbiara. Eu renunciei e comuniquei às autoridades constituídas, inclusive ao Ministério Público. E eu recordo muito bem que a época... Como é que o senhor ia fazer o controle social? Exatamente, é o cabrito vigiando a horta, falando assim, até de forma aqui informal. Eu, presidente da agência ambiental, tinha as atribuições e competências relacionadas à gestão ambiental, hídrica e do ponto de vista mesmo da sustentabilidade. Agora, eu como presidente do conselho, tem situações que são conflitantes ou que são a necessidade de uma independência maior em relação às decisões que estão sendo tomadas. Eu tinha que me declarar incompetente para aquela situação. Eu tinha que dizer que eu não estaria apto a tomar decisões para as duas coisas. Legal, né? Legal, legal. Mas não tem nada de controle social. E aí que eu queria chegar. Quando eu encaminhei para o Ministério Público, à época, eu fui até, assim, informado oficialmente de que, olha, não há ilegalidade. É o que você falou. É ilegal, mas eu considero uma situação que você fragiliza o controle social. Então, mantive a decisão, o vice-presidente assumiu e foi ótimo, porque durante a minha gestão, várias situações, o conselho posicionou contra as minhas decisões e eu tive que acatar e tive que entender, e é assim que deve funcionar. Agora, sobre a sua pergunta mais específica, Nilson, em relação a essa situação toda, né, dos porquês... Passar o serviço público de água e esgoto, que está funcionando bem, agora é o esgoto, PPP. Fala aí, não, é concessão só de 20 anos, mas quando olho os contratos aí, praticamente é privatização, é até uma confusão. Passa o esgoto agora, depois passa a água, a Itumbiara, que praticamente a prefeitura vai licitar tudo para uma empresa cuidar de tudo, desde varrer a rua até levar não sei para onde, porque não temos aterro até hoje. E aí a pergunta foi essa: por que a preferência para a empresa, para privatização e não as empresas? A prefeitura não faz bem o serviço e mais barato? A Saneago não faz bem o serviço de saneamento e mais barato? Com certeza, a estrutura da gestão municipal, ela tem condição, com os servidores e com a ampliação que for necessária, dentro, claro, de um orçamento, de uma receita, de uma arrecadação que permita, e aí a gestão, o município, o Estado, a União tem condições sim de fazer determinadas atividades muito melhor do que o setor privado. Agora, isso é uma tendência que você, Nilson, você é estudioso da economia, o Daniel é economista, você é uma pessoa que conhece de tributação a fundo, você sabe muito bem que isso vem numa tendência de expansão de políticas neoliberais, tirar o Estado e passar para as empresas. Estado mínimo. Só que aí a água não é mercadoria. Aí não é mercadoria, exatamente o que nós falamos bem no início. O que acontece é que essa ganância do capital, em busca de capital, isso faz com que os gestores públicos eleitos, outorgados pelo povo, às vezes descuide disso. Eu estou usando descuide para não usar outro termo, mas a verdade é que as pessoas se deixam levar por aquela
às vezes, identidade voltada para o empreendedorismo privado ou por atuar na iniciativa privada. E essas pessoas vão sendo, de alguma forma, contaminadas por esse movimento privatista, que é o do Estado mínimo muito e sedutor, prejuízo máximo para o povo, Nilson. A iniciativa privada é muito sedutora, né? Chega aqui, né, igual essa. Fala em eficiência. 6 bilhões até 2033. E aí, aqui em Tumbiara, eu tá aberto, né, para alguém do Legislativo, do Executivo, do próprio Estado. Como explicar qual que é o interesse de Tumbiara se já universalizou a água e esgoto em passar para a iniciativa privada? Não faz sentido. Uau. E o que é pior no nosso caso é que nós vamos ter só prejuízo. Nós falamos anteriormente que nós vamos ter o prejuízo tanto da questão do poder concedente, nós vamos ter o prejuízo Perdeu, né, de 20% praticamente, para né? 100%. É um colegiado que Não, decide por nós. Rapaz, esse colegiado, isso é um abraço, isso já foi, já está definido. Isso aí é uma coisa que. E nosso deputado aprovou também, é meu amigo, mas aprovaram, não discutiram. Né? Aí tem aquelas questões, né, que às vezes nossos representantes, né, você está citando aí do Legislativo, de repente estão muito preocupados com outras agendas, né, andar o estado inteiro, às vezes levando, que a gente entende até como um ato solidário, né, levando comida, cozinhando, fazendo ações, porém, nós temos que pensar que existem questões centrais. E essa é uma questão central para o estado de Goiás e, em especial, para Itumbiara, que é a cobrança de 20% para 100% do esgotamento sanitário e que vai chegar na conta. E aí, a gente aproveita, eu quero aqui deixar bem reiterado aqui, gravado, que nós estamos diante de uma situação que é aquilo que você estava falando, Nilson. Não vai dizer que não avisou, né? É algo que está colocado, o Diário de Itumbiara é o veículo de comunicação que está discutindo essa questão, está dando oportunidade, e você, inclusive, acaba de dizer, os microfones estão abertos também para quem pensa diferente, né? Democrático, né? É isso. Então, que esse espaço fique bem claro aqui. Cidadão itumbiarense, dia 25 de março haverá licitação. Assumiu, no mês seguinte a conta chega. Vai chegar e lembra dessa conversa nossa aqui hoje. Pelo menos alguém, o sindicato foi para a rua hoje, né, Daniel? Sim. Nós abrimos aqui a discussão, olha, está acontecendo isso. Vai ser... Fala que é uma concessão de PPP, mas praticamente... Tumbiara já perdeu porque está participando de uma micro-região. Poder concedente não manda nada na água do esgoto e não manda nada no lixo. Né? Perdeu completamente o controle. Está sendo licitado e a esperança seria o povo, como diz lá, o agro derrubou a taxa do agro. O povo pode derrubar também essa, fala concessão, PPP. Né? Essa pauta ela deveria estar, na minha opinião, por exemplo, na Câmara hoje. A importância de ter a Câmara, esse debate precisa estar no Legislativo. As nossas lideranças, os nossos vereadores locais, precisam se posicionar quando a gente fala desse tema. Eu acho que ele é um tema que precisaria estar na pauta de hoje. Também universidades, conselhos, Exato. Legislativo. A esperança que nos deu foi lá a cultura, né, que estaria levantando. Um vereador, pelo menos, levantou lá contra a gratificação. De repente, alguém levanta lá também contra essa passagem, né, para PPP. Vocês têm alguma esperança que nós vamos ter mudança no povo para cobrar isso? Ou vai ser... Nós vamos passar desse evento hoje na praça, desse plebiscito e desse bate-papo aqui, né, mostrando, alertando a população do que está acontecendo. Alguma esperança para a gente encerrar o último bloco? Então, eu quero assim... O Daniel chegou falando de que se trata, né, e você havia colocado anteriormente, Nilson,
que se trata de uma iniciativa suprapartidária, que aqui não existe paixão de lado A, B ou C. Nós estamos falando de situações concretas, questões técnicas e financeiras, que vai incidir em cobranças adicionais para o bolso da população. Contribuinte, vai pagar taxa de lixo, vai pagar mais esgoto, a água futuro pode subir também. Eu costumo dizer que é Sua Excelência o cidadão contribuinte. Vai onerar o seu bolso. Então, nós estamos aqui fazendo um alerta em forma de esclarecimento. Mas não acrescenta nada para Itumbiara que já está nada. Agora, por uma questão até de justiça, e o Daniel pode aqui esclarecer melhor, nós precisamos aqui fazer justiça a determinados setores da sociedade, especialmente de representação em Goiânia, que estão manifestando. Colocando a cara ali para ser batido. Exatamente. Então, olha só, eu quero citar o que eu vi, o que eu assisti e o que eu participei, porque eu estava em Goiânia e fui para a rua e fui participar do movimento da Saneago, tem mais ou menos 15 dias, reuniu ali no CEPAL e fizemos uma caminhada até a Praça Cívica, até o Palácio do Governo, fizemos um movimento grande. Agora, quando eu falo fizemos, nós tivemos nossas representações. E aí eu cito nomes. Lá estavam defendendo a população de Goiás contra esse processo, lá estavam deputados federais, Rubens Ottoni, Adriana Corse. Lá estavam os deputados estaduais. Estava Mauro Rubem, Pia de Lima e estava também o Antônio Gomide. Vereadores. Tinha 3 vereadores de Goiânia. Cátia Maria, Fabrício Rosa e Edivar Madureira. Nenhum vereador de Itumbiara, professor? Não tinha nenhum. Tinha representação de Itumbiara, dos trabalhadores, né, da Saneago, que foram de ônibus, estavam lá representados. E nós temos o privilégio de ter o João Maria como presidente ou diretor, né, do Stilweg. E convivemos bem, né? Eu fui presidente da Saneago, ele presidente do sindicato, 1 ano e meio. Hoje mesmo lá, encontrei com o Mauro Rubem, né, no encontro que estava o Daniel. Mauro Rubem, deputado, e também o João Maria. E dialogamos na boa. Eu com o ex-presidente, que inclusive defendia uma subdelegação, que não era privatização, e que deu certo lá, Aparecida, Rio Verde, Jataí e Trindade. E é diferente agora desse processo que pega 206 municípios, totalmente diferente. Então, dentro dessa linha aí de representantes que estão, de fato, defendendo e acompanhando e levando esse debate para a mídia, isso eu estou falando de Goiânia, levando, inclusive, encaminhando documentos às autoridades constituídas, nós temos no Legislativo progressista essas iniciativas. Inclusive, hoje, o deputado Mauro Rubem aqui em Itumbiara participando a manhã inteira aqui participando dessa ação. Dialogando. Na rua, esclarecendo e tudo. Nós precisamos fazer justiça em relação a isso. E lá tinha mais de 1.000 pessoas na rua fazendo esse movimento, representações principalmente sindicais, representações da sociedade civil, mas em Goiânia não está muito diferente de Itumbiara. Eu citei aqui 3 deputados estaduais, quando nós temos lá 35, né? 41, veja. Não dá 10%. Não dá 10%. E a maioria Goiânia, essa lei da microrregionalização. Goiânia tem 35 vereadores, tinha 3. Deputados federais, são 17. 10%, né? Aqui se tivesse pelo menos um, não temos um, né? Pois é. Deputados federais, Goiás tem 17 e mais 3 senadores, são 20. Só tinha 2. Então, veja. O restante também está aparecendo Itumbiara, né? Está naquele silêncio de meio de alinhamento com o governo, essas coisas que, de repente, alinha politicamente com o governo em decisões administrativas, mas que trará seguramente prejuízo à população. Essa é a questão. Nós temos que
alertar isso, nós temos que deixar muito E claro. sempre conta, aqui em Goiás, venda da CELP, depois a geradora, né, da usina, depois distribuição. Vendeu o que dava lucro. E a gente conseguiu aqui trabalhar 1 hora sem queda de energia, mas é raridade. Tinha caído antes, viu? Pelo menos não caiu, mas tem sempre geradores prontos para. Então, aí é um exemplo que você está dando. Então, privatiza, piora o serviço, encarece o custo e a população perde o seu poder de intervenção. Porque a primeira coisa que esse pessoal que assume, que compra, o que eles fazem? Eles fecham os escritórios de representação. Geralmente o comando às vezes está até do exterior. Não, hoje tudo virtual. É virtual. Você fala com uma máquina que essa máquina nem sabe que você existe. Teve uma resposta lá em São Paulo que falou, não, a Enel que esteve aqui, né, para resolver a queda de energia, não só Deus para resolver isso. São E o situações político tira, lá, né? Se o governo não, se não fazer funcionar, eles trocam o governo. Lá não troca, porque aí já ganhou a concessão, ou já privatizou. Assinou o contrato, acabou, né? Você tem que respeitar. Quem assume, respeita o contrato. É necessário. Senão tem outros desdobramentos. E aí fica tudo muito... É preocupante, né? Esse futuro, essa situação. Às vezes a gente fala, a gente vai no legislativo, conversa, a gente vai nos conselhos. Será que se fosse na Câmara Municipal, né, hoje abriria espaço para discutir esse tema? Não, eu acredito que não, porque está discutindo lá uma gratificação de 4.500. Alguma esperança, Daniel, para a gente encerrar? Sim, eu tenho esperança no povo, eu tenho esperança, inclusive, na Casa do Povo. Acho que muitas vezes, quando eu falo a Casa do Povo, a Câmara Municipal, mesmo que a gente às vezes não compartilhe da maioria ali do pensamento ideológico das lideranças que lá se ocupam, nós temos que ter um cuidado quando tentam descredibilizar uma instituição como a Casa dos Vereadores, como a Casa Municipal. Está ocorrendo lá, na minha opinião, e aí eu quero aproveitar esse espaço aqui, é algo que descredibiliza a Casa dos Vereadores. Então, precisa ter um cuidado, né, nessa situação, porque nós precisamos e devemos respeitar muito bem. Agora, eu acredito que lá pode se abrir um espaço, sim. E eu acho que nós devemos, pelo menos, tentar, viu, companheiro Zé Marcos, companheiro Nilson? Eu acredito que devo estar presente lá. Quem sabe tem um espaço lá, inclusive, para a gente falar sobre isso, sobre esses 20% que vai se tornar 100% se privatizar a Saneago. Não vamos deixar privatizar. E aqui está aberto também 1 hora também para vir debater com a gente aqui. Nós mostramos aqui uma posição mais favorável. Saneago funcionou, o município está universalizado, não teria razão nenhuma para fazer PPP, perdeu praticamente aí o poder, né, a titularidade do serviço. Alguém vem defender aqui PPP e Itumbiara dentro, para regionalização, né? Se alguém do legislativo, alguém do governo, de algum conselho, que a gente bateu aqui nos conselhos, e vou reforçar, não justifica, né, um secretário comandar uma área e ao mesmo tempo o conselho que deveria fazer o Conselho Popular. E é saudável, viu? O professor mostrou o exemplo. Eu só para passando, eu também fui secretário da Saúde e nunca quis ser presidente do conselho. Eram os mais cri-cri da cidade, viu? Que ia atrás de Sil Porrete. A Ângela mesmo da Saúde. Mas a gente fazia era crescer, porque eles traziam os problemas, eles não vinham para elogiar. Opiniões agora, diferentes. Né? Agora um conselho só para assinar, conselho de esporte, legitimar, conselho de cultura, conselho de ambiente, então é melhor não ter, não. Faz o fórum mesmo, fórum da sociedade. Fazer os fóruns da sociedade, inclusive, vou levar aquela ideia para o esporte aqui, criar um fórum, porque se não tem a representatividade, né? E eu acredito que é só o povo, né? A gente não tem a força do agro, mas se tiver a quantidade de povo, muda isso, né, professor? Mensagem final para a gente encerrar, senão a gente fica, né, discutindo. E podemos voltar para um novo debate, se aparecer alguém para defender o modelo. Pode vir cá que nós vamos debater, né, professor? E é democrático isso, né, Nilson? E tem sido aqui essa bancada que você coordena aqui tão bem, é a bancada democrática, aberta, né? E
e que traz os maiores debates, as melhores pautas para a população de Itumbiara, do estado, do Brasil. Eu quero finalizar aqui agradecendo o convite, a oportunidade, dizer que foi um prazer muito grande poder trazer aqui algumas opiniões, respeito às opiniões divergentes, diferentes, mas eu tenho algumas convicções. A história e a experiência de gestão, de participação em várias situações, em vários governos, inclusive, me possibilitou criar algumas convicções, não é nem opiniões, convicções de que nós precisamos tomar muito cuidado com esse momento que nós estamos vivendo, porque o prejuízo, sem dúvida, será muito grande. Isso fez me lembrar, tem um diferencial, né? Falou em convicção, é convicto, mas tudo. Nós estamos aqui, por exemplo, às vezes o Daniel brincou, né, o presidente do PT, às vezes tem alguma pretensão política, ser deputado ou não. Acima de tudo isso, né, aqui nenhum de nós estamos almejando qualquer cargo, né? Está Itumbiara, né? Itumbiara, a gente nasceu aqui, a gente gosta demais dessa cidade, né? A gente não quer ver uma empresa privada cuidando do esgoto. E continue a Saniago ou o município, é por causa disso, né? A gente quer ver a nossa cidade crescendo e desenvolvendo. Por isso que a gente fica cobrando. Não é questão de querer ser, não é nada pessoal É. e nem de ocupar determinado espaço. Né? Nós já ocupamos, né? Já trabalhamos ocupamos e, na verdade, nós já estamos buscando reduzir participações em determinadas funções que às vezes nos coloca na estrada. Eu, por exemplo, tô trabalhando em Goiânia e é um trabalho intenso, presencial, de 3 Podia vezes estar na por praia, semana, né, professor? No 3 vezes por exterior, na semana, o Europa. restante home office, desafios de todo tamanho. Eu já estou precisando de ficar tranquilo. Mas vale a pena, né? Quando a gente vai lá e volta no passado e vê a nossa cidade, olha, 100% de água tratada. A água que o pessoal, que todo mundo toma, Isso não foi acaso, né? O esgoto, a gente não tem mais fossa séptica, não tem ali esgoto. Fossa Negra. Não tem esgoto caindo no rio. Às vezes pode ter alguma ligação clandestina, mas aí a fiscalização, 100%, mais de 100 milhões de investimento, é isso que vale a pena, né? Nós somos uma geração que deixou o melhor para Itumbiara. E nós queremos que essa futura geração, o Daniel, como tá com muita juventude para isso, né, professor? Sim. Defender isso, né? E faça melhor do que nós. Se a gente deixou 100%, Um legado. se manter, pode evoluir, que é a área do Daniel, né? Da reciclagem, do tratamento do lixo. Podemos evoluir nesse sentido, né? Que façam pelo menos igual. É isso que nós desejamos. É Sua isso. mensagem final, Daniel. É agradecer, como o Zé Márcio já colocou, Nilson, o seu espaço, ele é um espaço muito democrático e necessário para Itumbiara. O Diário de Itumbiara eu tenho acompanhado, tem evoluído, e as pautas são pautas de interesse popular, isso é o que é mais importante. Então, eu continuo tendo esperança na comunidade, eu continuo tendo esperança nos espaços de discussão, e nós, como lideranças políticas, pessoas que gostam de fazer essas interações, temos a obrigação de fazer essas provocações, como nós fizemos hoje na praça, estamos fazendo aqui hoje no Diário de Itumbiara e vamos continuar fazendo, porque, como você disse, é nossa responsabilidade de continuar fazendo, continuando o trabalho e pensando no município de Itumbiara, que é uma cidade que a gente... Então, obrigado. Muito obrigado ao professor José Márcio, obrigado ao Daniel Rodrigo, obrigado a todos que nos acompanharam nessa mais uma edição do Itumbiara em Pauta e discutindo a licitação que vai conceder através de PPP o esgotamento sanitário de Goiás e que afeta diretamente Itumbiara. Nós deixamos aqui as informações, o que está ocorrendo, e cabe agora à população, né, sabendo do que está ocorrendo, assim como participou do plebiscito, né, tomaram a decisão, cobrar do seu poder legislativo, do poder executivo, dos nossos deputados, uma posição. Ficar calado é a melhor? Deixar correr? Ou isso é melhor para Itumbiara? Essa foi a nossa preocupação, né, professor? Isso mesmo. Um abraço a todos. Eu já vou deixando o estúdio aqui, porque a gente está operando também.
se estamos em melhor posição para discutir com você, hein? Você é a favor ou você é contra uma PPP no saneamento básico em Goiás? E Itumbiara faz parte desse processo. Eu vou explicar primeiro para você o que está ocorrendo. Estamos falando de serviços de água e esgoto. Desde 1970, a Saneago presta os serviços aqui em Itumbiara de água tratada e esgotamento sanitário. Foi isso de 1972 a 2002 e de 2002 a 2022. Então tinha esse contrato. E sempre bom serviço. Temos 100% de água e 100% de esgotamento universalizados. 2022 venceu esse contrato com a Saneago. Em 2020 foi aprovada a lei federal com o marco nacional, o marco legal de saneamento. E tem lá alguns artigos que permitem uma regionalização. E Goiás fez isso em 2023. E Itumbiara então acabou dando outorgas, e aí não tem discussões, no nosso parlamento, não teve lei. Usou essa lei federal e aprovou uma lei complementar estadual que regionalizou. Itumbiara está entre as 223 cidades ou 223 municípios que estão ligados a regionais. Itumbiara está numa regional do centro, mais de 80. E hoje é um colegiado. Itumbiara não coordena mais, não tem essa voz relacionada com o saneamento básico. E o governo do estado está no processo de fazer um leilão do serviço de esgotamento sanitário. Vai ocorrer agora em março. Então Itumbiara está sem esse poder, foi regionalizado e pode ser contratado uma empresa privada para fazer esse trabalho. E o que vai ocorrer as consequências? Né? Nós vamos ter a água pela Saneago e o esgoto por uma empresa privada. Hoje, Itumbiara paga-se 20% da tarifa do esgoto no estado. É o único. Isso vai deixar. Itumbiara já teve todos os investimentos para universalizar. Mas agora Itumbiara vai ajudar os outros, porque as nossas tarifas vão ajudar os outros se isso acontecer. O processo está correndo e a população, né, o nosso intuito aqui é explicar. Eu vou convidar aqui algumas autoridades que participam desse ato para poder vir aqui e ajudar a explicar. Nós temos aqui o deputado Mauro Rubens, o presidente do sindicato, né, um dos diretores dos urbanitários. Temos aqui o presidente de do Partido dos Trabalhadores. Vamos discutir esse assunto aqui com eles sobre a universalização, né, do saneamento que foi feito pela Saneago e esse processo chamado de parceria público-privada, que vai ser realizado agora em março. Itumbiara não está tendo voz nesse processo, porque já passou para regional e os serviços de esgotamento sanitário poderão ser passados para uma empresa privada de acordo com o leilão. Isso é bom ou é ruim para Itumbiara? Os serviços até hoje foram muito bons. Universalizou água, universalizou esgoto. Itumbiara deixou de ter essa titularidade. Ela outorgou a concessão para uma regional que tenha os representantes no estado. Então ela perdeu esse poder. Eu vou ver se eu falo com o Mauro Rubens. Meu amigo Rui. Vamos ver se o deputado, o Mauro Rubens, fala aqui com a gente sobre esse processo que procura hoje esclarecer a população de Itumbiara sobre esse processo.
A Saneago investiu em grandes obras para garantir qualidade. Está vindo ali o deputado Mauro Rubens. Vamos fazer esse debate aqui em praça pública, falar sobre esse processo. Bom dia, deputado Mauro Rubens. Estamos aqui por causa da praça, por causa do som, um pouquinho, deputado. Nesse processo que está ocorrendo de passar o esgotamento sanitário, uma PPP. E o deputado tem feito esse trabalho na Assembleia, tem feito esse trabalho na rua e hoje em praça pública em Itumbiara. Deputado, explica esse processo de leilão do esgotamento sanitário em Goiás. Se isso é bom, se isso é ruim, deputado. Primeiro aqui, meu amigo Nilson Freire, nós estamos ao vivo aqui no Instagram, é isso? No YouTube? Facebook e YouTube, Diário de Itumbiara. Vamos embora aqui pegar no YouTube. Pera aí. Aqui, ó. Eu quero você que está nos acompanhando aí, ó. Pega aqui no Diário de Itumbiara. Eu estou pegando aqui pelo YouTube. Vamos aqui, ó. Diário. Aí, ó. Diário de... Opa, peraí. Vamos aqui, ó. Estamos ao vivo, viu? É aqui, ó. Itumbiara. Aqui, ó. Vamos lá. Tá entrando aqui, ó. Diário de Itumbiara. Aí você vai lá, se inscreve, viu? Aqui, ó. Você se inscreve aqui. Tá vendo? Ó, igual eu tô me inscrevendo. E nós vamos entrar aqui ao vivo agora. Agora aqui ao vivo. Olha aqui, ó. Pera aí. Que já estamos ao vivo. Mas é isso mesmo. Você que está aqui nos acompanhando. Nós estamos aqui. Eu até quero sugerir para o Diário de Itumbiara fazer uma pergunta. Qual ser vivo na Terra, pode ser que anda ou que seja árvore, que vive sem água, Nilson? Tem algum ser vivo que vive sem água? Vamos perguntar. Pega aqui, grava aqui, Nilson. Vira aqui. Eu quero fazer uma pergunta para as meninas. Você conhece algum ser vivo na Terra que vive sem água? Não. Não? Não. A senhora conhece? Vocês conhecem algum ser na Terra que vive sem água? Não. Não? Não existe. Não conhece? Não existe. Existe? Não. Não existe? Não existe. E essa história de privatizar a Saneago é bom para o ser vivo? Não, eu não ouvi bem como que é, não. Eu cheguei aqui agora, mas não tem como, né? Viver sem água. Olha aqui, como é que é seu nome? Vera Lúcia. Aí, Vera, e o seu? Zé Dias Salfim. Aí, muito bem. Tá vendo aí, Luiz? Não precisa nem perguntar para um deputado. O povo responde. Não é possível viver sem água, a não ser que essas meninas aqui vivem sem água. Você vive sem água? Ninguém vive sem água. Não. Não vive mesmo? Não, de Você não tá fazendo chacota comigo, não. Sou não, eu tô falando a verdade. Mas essa aqui tem cara que vive sem água, deixa eu ver. Eu gosto mais de água. Não vivo não, sem água não. Aí, amigos, tá vendo? O povo já respondeu. O que o Caiado tá querendo? O Caiado tá querendo privatizar a água. Não é possível as pessoas viver sem água. E agora, a empresa hoje é uma empresa do povo. E você, né, Nilson? Você sabe perfeitamente que a Saneago é uma empresa qualificada, você sabe que é uma empresa preparada, garante água para o povo, né? E nós estamos aqui defendendo. Por isso eu quero te convidar. O Nilson, aqui no Diário de Itumbiara, vai colocar um link para você também dar o seu voto, para votar digitalmente. Você não pode vir aqui hoje na Praça da República, tá trabalhando, tá com dificuldade, mas vai vir aqui para dar a sua opinião, porque nós precisamos manter a Saneago pública para garantir água para você, para sua família, para os animais, para o ser humano, para todos os viventes aqui em Itumbiara e em Goiás, né, Nilson? Exatamente, deputado. Eu vou pegar um aqui, deixar outro para o senhor fazer um bate-papo. Deputado, explica, o senhor conhece bem
esse processo, como que ocorreu? Por exemplo, não teve participação nenhuma aqui na Câmara Municipal, a população praticamente não conhece o processo, e é uma coisa que vai afetar a vida deles, né? Água, todo mundo não vive sem. O esgotamento sanitário afeta diretamente a saúde. Afeta o bolso também, né? Se pagar mais caro tarifa, é menos dinheiro pro arroz, pro feijão. Explica como é que esse processo que o Estado de Goiás está fazendo, deputado. Exato, muito bem isso. Muito simples. Primeiro, que um governador que é coronel, ele nunca usa a democracia. Ele sempre faz as coisas com violência, com a sua vontade própria. E é um negócio importante a gente falar aqui, Nilson, porque esse governador Caiado, durante a campanha, ele disse que não ia privatizar a Saneago. Mas agora ele certamente está interessado em fazer uma negociata com o direito à água, com o volume de recursos que a água movimenta. Então, primeira coisa é a ditadura, é um cara autoritário e que não ouve a população, não ouve a Câmara de Vereadores, prefeitos, não ouve a sociedade. Então isso é muito grave, né? E agora, o que a gente também tem que entender é que quando privatiza a Saneago, e você que foi diretor da Saneago, presidente da Saneago, sabe, a sua tarifa, quando você paga hoje para a Saneago, ela é uma tarifa que volta para a sociedade goiana, porque ela faz o investimento na cidade que precisa, faz naquela cidade que às vezes a arrecadação lá não é suficiente, mas para levar água, porque lá também tem ser humano, tem quem precisa água, que é chamada do investimento cruzado. E também a Saneago, ela contrata funcionários que têm o salário necessário, o salário mais justo para fazer o serviço. E ela tem os melhores engenheiros desse estado que conhece. Nenhuma outra conhece tanto, né, deputado? E aí tem 56 anos de experiência. Então, é preciso que esse engenheiro seja valorizado. Então, esse engenheiro recebe o seu salário e investe aqui também no estado. Na hora que privatizar, eles vão cortar pela metade o número de funcionários, entendeu? Vai enganar você, vai deixar a coisa deteriorar, eles vão explorar o que a Saneago já fez para o lucro próprio, o lucro rápido. Então, nós precisamos que você participe, né, Nilson? O que a população pode fazer, os vereadores, o governo municipal, para poder tentar mudar esse processo que não é bom para a população? Olha, o que a população pode, nesse momento, fazer é o seguinte: nós temos a sua opinião. A opinião sua, você é uma pessoa muito importante e nós precisamos da sua opinião. Você pode fazer a sua opinião presencial aqui na Praça da República, vir cá e votar, a gente põe seu voto ali na urna, e você pode fazer também a mesma opinião sua de forma digital. Você vai entrar aqui numa página que chama SOS Saneago e lá tem um link para você votar, dar a sua opinião. Além de você votar, dar a sua opinião, você precisa mandar uma mensagem para o governador, né? Manda uma mensagem lá no Instagram do governador. Itumbiara é contra, né? É, que você é contra, que você quer a garantia de que a água não vai virar uma mercadoria, não vai virar um negócio de empresários que exploram a população, que quer ganhar dinheiro em cima da sua necessidade, né? E você também pode perfeitamente participar conosco no movimento. Convidar seus amigos, faz contato conosco, com o Nilson aqui, com o pessoal do STWEG, com o nosso mandato, @MauroRubemPT, e você nos localiza e nós vamos fazer esse movimento chegar em todo mundo, né, Nilson? Tá bom, deputado, muito obrigado. Eu vou ver se eu falo também com o representante do sindicato para dar uma mensagem também aqui. Vamos ver se eu falo aqui com o João Maria, que é de Itumbiara e é uma das lideranças que estão percorrendo o estado e é contra, né, esse processo da concessão de... concessão não, né? Aí fica aquela dúvida, é concessão, é PPP, o que é isso? São termos técnicos, né? Mas, e que confunde um pouco com privatização. Por que privatização? Vamos falar com o representante aqui, seu nome da STWEG, que está defendendo, né, a Saneago nesse processo e contra esta PPP. Porque
os urbanitários de Goiás são contra esse processo de passar o esgotamento sanitário agora e depois pensa-se na água para empresas privadas. Olha, a gente é contra, porque aqui no estado de Goiás a gente já tem experiências de privatizações de serviços essenciais. A primeira é a experiência da privatização da energia, que você conhece. Depois que privatizou a energia, a conta começou a aumentar muito acima da inflação. E também o serviço piorou. A empresa que já tinha muita dificuldade, desde a venda de Cachoeira Dourada, que o pessoal da região aqui sofreu muito com isso, né? Já sabe, conhece aquela venda da Cachoeira Dourada. A empresa de energia já vinha sofrendo, já tinha dificuldade de atender bem a população. Quando privatizou, quando entregou a empresa, quando vendeu a empresa, aí que piorou mesmo. Aí o serviço piorou e a conta aumentou. E aí a Enel, na época, né, ela começou a cair no ranking da ANEEL. A ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela faz um ranking. Esse ranking, ele vai ali mostrar qual é a melhor e qual é a pior concessionária de energia do Brasil. Né, com índice, o que eles avaliam lá? Quem mais deixa o consumidor na mão? Quem mais deixa horas e horas de interrupção aí da energia? E aí a CELG já tinha muita dificuldade, que eu estou citando aqui da época de Cachoeira Dourada, desde a época da privatização de Cachoeira Dourada. Aí, de repente, ela foi privatizada e começou a cair no ranking, começou a piorar. Aí a Equatorial chegou, piorou mais ainda. Né? Então, assim, a gente está demonstrando, já está demonstrando, a experiência demonstra. Aí alguém pode falar, não, mas isso aí foi na energia elétrica. Na água, aqui no estado de Goiás, aqui do lado, eu estava aqui na praça, aqui, tinha um moço, um senhor, de Buriti Alegre. Ele estava ali, eu acho que ele veio fazer algum serviço bancário, não sei, estava sentado, e aí ele falou assim, eles estão querendo privatizar a Saneago aqui de Tubiara, perguntou pra gente, né, se a gente estava denunciando isso. E aí eu falei, tem um processo de privatização do serviço de esgoto. Ele falou assim, cara, lá em Buriti Alegre é péssimo. Lá eu pago 100% do valor que eu gasto de água, eu pago no esgoto. Aqui em Tubiara é 20% você paga só. E aí, lá eles pagam 100%. O que ele falou? Nem ligado o esgoto dele tá. Porque eles fizeram uma obra tão mal feita que se ele ligar lá, a casa dele é abaixo da rede, lá da rua, e vai invadir a casa dele. Ou seja, terrível. Aconteceu em Buriti Alegre, aqui do lado. Nós temos exemplo também em Aparecida de Goiânia, Trindade, Jataí, Rio Verde, que privatizou e piorou. Então, por isso que nós estamos avisando. Se esse processo de PPP, que na verdade é um nome bonito para falar que é privatização, se ele acontecer, porque vai entregar para a iniciativa privada operar e faturar, vai piorar e muito. Viu? E outra coisa, aqui a região vai ter um aumento na hora da conta d'água, porque de 20% do valor do esgoto que você paga em relação ao que você consome de água, vai para 100%. Entendeu? E é interessante explicar esse processo de Buriti Alegre, por quê? Porque o município não tem profissionais capacitados para de um dia para o outro operar, como ocorreu lá em Buriti, ou empresas privadas não têm tanto interesse também no município muito pequeno, onde o faturamento não é tão bom. E a Saneago tem um corpo de servidores altamente, tanto é que a empresa é uma das maiores do Brasil, tem lucro, né, mais de 500 milhões no último balanço, e tem excelência no serviço, tanto é que aqui já universalizou. E o pior de Tumbiara é isso, né? Que tinha essa concessão com a Saneago, realizou a universalização e depois que universalizou, agora vai pagar mais caro para uma empresa privada e que não vai acrescentar nada, né? Então tem que explicar, e às vezes fica essa confusão, né? Concessão, privatização. O nome é concessão, para falar, não, é só 20 anos, né? Mas eu preciso explicar que esses contratos aí passam para a empresa operacionalizar, ela recebe as tarifas que vão ser mais caras e no final ela vai acabar ficando com os bens. Agora Tumbiara tem todos esses bens, é uma privatização, né? Na verdade, a empresa ela só vai ficar com lucro, gente. Ela vai pegar aqui o dinheiro de você, morador de Tumbiara, da região,
e vai mandar lá para fora. Vai mandar, se for empresa internacional que pode assumir, vai mandar lá para fora, não vai investir aqui. Isso já aconteceu lá em Aparecida de Goiânia. Eles não investiram o que prometeram. Então, na prática, o nome pode ser qualquer nome. Sabe por quê? Hoje a gente sabe que a maioria da população é contra as privatizações. E aí eles começam a arrumar um novo modelo. E esses novos modelos é para quê? É para drenar o lucro de um serviço público para uma empresa privada. Então é um absurdo isso, gente. É um absurdo. É o que está acontecendo e o que pode acontecer aqui em Tubiara. É por isso que a gente está aqui numa sexta-feira. A gente saiu das nossas casas, veio numa sexta-feira aqui de manhã, num solzinho bom desse aqui, numa praça boa dessa aqui, para dizer para você: vai privatizar, vai piorar o serviço e vai aumentar a conta. Depois, não adianta dizer que a gente não avisou. Se você quer saber mais sobre isso, pode seguir lá no nosso Instagram, @Urbanitários de Goiás, por favor. Segue lá para você ficar sabendo mais dessa luta. A gente tem um plebiscito popular físico aqui, já está acabando. Se você morar aqui perto da praça, dá tempo de você vir votar no plebiscito, se você é contra ou a favor. Porque não é possível se fazer um processo desse sem que a mídia está falando. A grande mídia não fala disso. Eu estou te agradecendo, inclusive, por ter coragem de falar isso aqui. Falar a verdade e deixar que o seu telespectador, ele possa decidir. Ele tem a informação dos dois lados, né? A do governo, que está aí na mídia e tal, e a nossa. Então, quem vai decidir é ele. Então, nós estamos agradecendo por isso. Mas nos outros lugares você não vai ficar sabendo disso. E pra gente saber se a população é contra ou a favor, nós estamos na praça pública denunciando e pedindo para você vir aqui votar no nosso plebiscito. Você é contra ou a favor? Você pode vir aqui se você morar aqui perto, mas se você morar longe, se não tiver como vir agora, lá no @Urbanitários de Goiás você vai achar o link do SOSSaneago.com.br, SOSSaneago.com.br, para você votar e dizer se você é contra ou a favor a essa privatização. É você que vai me dizer, tá bom? Nós estamos aí. E seria interessante também, né? Porque nesse processo que aprovou a lei complementar estadual, os vereadores, os 12 vereadores de Itumbiara não participaram do processo. Qual que é a posição deles? Eles são favoráveis a essa privatização ou concessão através de PPP? O prefeito municipal é favorável a isso? Os nossos deputados, né? O Gugu Nader, o outro que foi já deputado, Álvaro Guimarães, estava na época, são favoráveis a isso. Tem que manifestar também assim com a população, né? Tem que ser um processo democrático. A população quer uma empresa privada tomando conta agora do esgoto e depois vai passar para a água também. Ou nós estamos satisfeitos com o serviço que é prestado há 56 anos, com eficiência e que universalizou. Toda casa tem esgotamento sanitário coletado e tratado. Volta para o rio, né, não passa nos córregos e tem a água tratada. Essa é uma discussão interessante que está chegando agora na população, no processo que já está bem avançado, né? Infelizmente a gente não conseguiu chegar antes, mas nós estamos aí denunciando isso desde quando nós ficamos sabendo. Já fez audiência pública, ato de rua, manifestação, e a gente manda e-mail para todos os jornais, viu? Quase todos os dias a gente manda falando das atividades que a gente está fazendo sobre essa luta. Infelizmente, a mídia, a maioria da mídia, ela não abre espaço, ela não quer informar a população do jeito que precisa. Sabe por quê? Porque o Ronaldo Caiado, só ano passado, ele investiu 4,2 bilhões em propaganda. E é lógico, né? Se você paga esse tanto de propaganda para a mídia, ele não vai querer afrontar quem está pagando ali a mídia, né? Quem paga a banda escolhe a música. E nós estamos aqui fazendo uma banda diferente na praça pública para você dizer se você é contra ou a favor dessa privatização. Muito obrigado pelo espaço, viu? Eu estou retornando para Goiânia, mas temos o pessoal aqui de Tubiara que vai seguir nessas denúncias aqui em Tubiara. E eu vou reforçar, a conta de água de Tubiara, se esse processo de leilão da Saneago acontecer no dia 25 de março, vai ser a que mais vai aumentar no estado de Goiás. Você pode gravar isso daí, quando aumentar, você pode replicar. Se não aumentar, daqui a um ano, você pode replicar e falar, aquele menino mentiu pra gente aqui. É o desafio, tá gravado. E eu vou até encerrando, fazer uma conta simples. Você compra 100
R$100 de água. Hoje você paga R$20 aqui de esgotamento sanitário, aqui em Itumbiara. Obrigado aqui, os representantes urbanitários, né? Vamos só encerrar com esse exemplo. Você vai pagar 100 de água, 100 de esgoto. Então, quando você paga 120, vai pagar 180. Então, para Itumbiara, não é bom. O que é que você pode fazer, né? Você concorda como cidadão? E aqui o espaço também está aberto, né, para representantes do município, governo municipal, poder legislativo, poder executivo, assim como a gente deu espaço aqui para o pessoal que é contra, quem é favorável também, quiser falar, defender, o espaço aqui está aberto. Mas, a princípio, é assim, esse exemplo, você paga 100 de água hoje, 20 de esgoto, R$120, vai pagar R$200, porque vai pagar 100 de água e praticamente 100 de esgoto. E você não vai ter mais a Saneago, que universalizou a água e o esgoto aqui. Você vai ter uma empresa privada. Itumbiara não vai mandar em nada, né? Hoje a gente não consegue nem tampar os buracos, porque foi micro-regionalizado e Itumbiara não tem nem como acionar a Saneago, porque está subordinado a uma micro-região aí de 80 municípios. Não tem mais voz no saneamento básico, que é um serviço do município, água e esgoto. E esse contrato tinha vencido em 2022. Então, a situação complicada. Mas a gente vai encerrando por aqui esse nosso evento, né, mostrando aí a manifestação contra a parceria público-privada que vai ter leilão este mês para o esgotamento sanitário em Goiás e que está envolvida a região de Itumbiara. Itumbiara não tem voz, não tem voz. Quem vai decidir vai ser o pessoal lá de Goiânia e que vai ver se aprovado, né, esse leilão feito. Uma empresa vai tomar conta do esgotamento por 20 anos e a nossa voz que hoje não estamos tendo, perderemos mais ainda. Um abraço a todos e a gente segue com esses debates importantes aqui para a cidade de Itumbiara.